Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos falar dos capítulos 9 e 10 do livro de Números. Antes vamos orar. Pai, obrigada por esse dia. É meio chuvoso, está bem nublado, mas é um dia que você fez. E nesse dia, Senhor, nós sabemos que você está conosco e nós queremos chegar mais perto, chegar na intimidade. Nós queremos chegar no entendimento e mais ainda, Senhor, não só no conhecimento, mas na intimidade contigo, Senhor. Queremos conhecer a tua mente, ter a tua mente, mas também estarmos mais próximos do teu coração, de como tu sentes, de como tu operas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tu tires de nós os preconceitos, as ideias preconcebidas de que não há nada para nós aprendermos de ti no Antigo Testamento, que tu possa estar te revelando hoje ao teu povo, que tu possa estar nos mostrando o teu coração, o teu jeito de operar, para que a gente possa operar melhor contigo, Senhor, e responder melhor ao que tu esperas de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, senta conosco aqui, vem iluminar as nossas mentes e atrair os nossos corações para Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Continuando aqui nossa jornada pelo deserto, né? A gente viu na semana passada os capítulos 7 e 8 do livro de Números, e nós vimos como Deus é ordenado e Ele quer ensinar o seu povo a ser ordenado. E a gente pensa assim: ah, isso aqui tem nada a ver com a gente hoje, porque a gente não tem tribo, a gente não está caminhando no deserto. Efetivamente, embora que o nosso deserto é diferente, né? Um deserto que tem água, mas tem muita falta, né, de Deus. Mas Deus diz na palavra, né, no Novo Testamento, assim, tudo que você faça, faça com excelência. Ele diz isso para nós. E o que é excelência, né? Não, não é para nós definir o que é excelência, é para Deus definir o que é excelência. Então, vamos ver se a gente se alinha, né, com a mente dele. Enfim, aquelas ofertas vieram, nós vimos 12 tribos, 12 dias, um após o outro, naquela ordem que foi pré-estabelecida, pré-definida, né? Começando com a tribo de Judá, aí os outros dois do acampamento de Judá, depois Rúben, depois Efraim e por fim Dan, né? E aí nós vimos que, apesar de haver uma ordem, todas as tribos trouxeram uma contribuição, essa oferta para o templo, né? Igual. Todos eles trouxeram igual. Não importava quem era a tribo maior, quem era a tribo menor, quem tinha mais dinheiro, mais posses, né? Todos são iguais diante do Senhor. Todos eles trouxeram a mesma coisa. E eu quero chamar a atenção para você. Eu não sei se você leu, devia estar lendo, né? Porque é a palavra, né, que faz verdadeiramente você receber o entendimento de Deus. E aí, você lendo ali, você vai ver que ele repete, né, 12 vezes a mesma coisa, né? A mesma lista de ofertas. Elas estão lá e isso fala conosco. Isso fala, não é assim. Todos eles trouxeram a mesma oferta. Não, Deus escreveu através aí do seu profeta, né? Através de Moisés, ele escreveu cada passo, anotou tudo, depois fez as contas. Ele fez as contas de tudinho e deu o resultado para você. Olha, o total foi esse aqui, das ofertas que trouxeram. Enfim, né? Nós vimos também o candelabro como uma imagem, né? Como um símbolo da Igreja de Jesus. Nós somos o candelabro, nós somos a luz que reflete, né? Nós somos como um satélite que reflete a luz divina, né? A luz de Jesus no mundo hoje. Nós somos a Igreja de Cristo, não é? Enfim, nós vimos também, por fim, que houve purificação da
toda a população, né? Toda a tribo dos levitas, porque antes a gente tinha visto a consagração dos sacerdotes, o sumo sacerdote e os seus filhos, né? Arão e seus filhos como sacerdotes, mas agora estava vendo a purificação dos levitas, com ritos similares ao rito de purificação dos leprosos, que a gente já estudou antes também, lembrando que os leprosos, a lepra é uma simbologia na Bíblia do pecado. Então, tudo isso, se você não viu, vai ver antes que a gente tem por aí, está tudo em Levítico, tá? Então, hoje, começando com números, nós vamos começar com o número 9, né? Nós vamos ver logo de 1 a 5 a celebração da Páscoa. A palavra diz assim: o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu, esse segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo determinado. Celebrem-na no tempo determinado. Ele fala de novo, né? Ao pôr do sol do 14º dia desse mês, de acordo com todos os seus estatutos e ordenanças. E então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu queria fazer algumas observações aqui, né? Primeiro, a primeira Páscoa, ela foi celebrada quando aconteceu o fato que ela lembra, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito. Então, a gente viu naquela ocasião, né, que está descrita em Êxodo 12, 14, diz assim: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Deus já estabeleceu a Páscoa lá atrás, para lembrar da libertação do Egito, né? A libertação do pecado também, né? O Egito, a terra do Egito, é também uma figuração do pecado. E o nome dessa celebração de Páscoa, né, em inglês é Passover, significa passar por cima, porque lembra, né, o anjo da morte que iria matar todos os primogênitos de cada casa, né, de cada lar, ele passou por cima daquelas casas que no umbral estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. E isso remete a quem? Jesus, né? O sacrifício do Cordeiro que nos livrou da morte. Tudo muito é, certo, né? E claro, claro para nosso entendimento aqui, né? Do plano de Deus que já estava desde o início, né? Não é no tempo de Moisés, é muito antes que Deus já tinha planejado, não é? Essa libertação para nós. E aí nós vimos que o tabernáculo ele foi concluído no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, passou-se um tempo aí, cerca de um ano, né? Quando eles saíram do Egito, eles foram até o deserto do Sinai. Ali no deserto do Sinai, eles acamparam e durante esse ano, né, Deus deu as leis, Deus deu os 10 mandamentos, toda aquela confusão, pá. Depois Deus deu as leis, né, que nós estudamos no livro de Levítico, e agora, né, ele estabeleceu o tabernáculo foi construído, né? E acabou que ele terminou, né? No versículo 1 diz assim: no primeiro mês do segundo ano, né? Um ano depois que eles saíram da terra do Egito, aí eles iriam celebrar agora, encerrando, né? A construção do tabernáculo e aquela instrução. É muito importante que a gente entenda que Deus está usando esse tempo no deserto para instrução, para preparar o seu povo para entrar na terra prometida, tá? E aí,
a gente vê no versículo 5: os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nós vamos voltar depois a essa afirmação. Guarda isso aí. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, tá? Vamos falar no tempo oportuno. E aí, nos versículos 6 a 14, nós vemos um caso bem interessante dos homens impuros, né? Será que esses homens impuros deveriam guardar a Páscoa? Então, eu vou ler aqui rapidinho. Versículo 6. Alguns deles, porém, não puderam celebrar a Páscoa naquele dia porque haviam se tornado impuros com um cadáver. Por isso, aproximaram-se de Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por causa de um cadáver humano. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor no tempo determinado, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de um cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, lá vai Deus respondendo mais do que eles perguntaram, na verdade, né? Ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do que? Do segundo mês ao pôr do sol, ou seja, um mês depois, né? Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, nem quebrarão osso algum dele. Por que que não pode quebrar osso algum dele? Claro, porque ele representava Jesus, né? Quando o celebrarem, obedeçam a todos os estatutos da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com os estatutos e as ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o nativo. Olha só, começando lá no versículo 6, né? Havia um conflito de ideias, porque lá em Êxodo 12:47, Deus ordenou claramente: toda a comunidade de Israel teria que celebrar a Páscoa. Toda a comunidade tinha que celebrar a Páscoa. E é o quê? No tempo determinado. Mas aí o que acontece? Eles também tinham outra regra, né? Que eles sabiam que não deveriam se apresentar impuros diante de Deus. E agora, peguei um cadáver, estou impuro, a gente aprendeu em Levítico. E agora todo mundo tem que participar, mas a gente está impuro, não pode participar, ficou o impasse. E esse povo queria obedecer a Deus. Então foram perguntar uma coisa muito importante, minha gente. Você não sabe de alguma coisa? Procure, fale com o seu líder. Era bom que você tivesse um líder de célula. Era bom que você tivesse um líder de ministério. Significaria que você está atuando, né? Conectado com a igreja. E você tem alguém que está caminhando há um pouco mais tempo do que você, que pode lhe esclarecer, né? A respeito das coisas que você tem dúvida. E aí, uma coisa que me toca bastante, né? Versículo 8, a humildade de Moisés. Minha gente, ele não faz de conta que, eu sei, é assim, né? E fala alguma coisa da sua cabeça, dá uma resposta qualquer. Não, ele diz: espera aí, eu vou perguntar a Deus. Eu não sei, mas eu vou perguntar a ele. E Deus responde mais até do que ele estava falando, porque ele estava falando assim: e se o povo estiver impuro? Aí, se ele estiver impuro, ou se ele estiver viajando, aí está a solução. Então, ele esclarece, não tem a menor dúvida. Você tem dúvida de alguma coisa, e hoje a gente não tem representante, né, diante de Deus. Hoje nós temos acesso direto ao céu, porque o véu foi rasgado lá na frente, a gente vai ver isso. Enfim, é importante, né, que a gente tenha dúvida,
Por quê? Como é que faz? É assim ou é assado? Às vezes é, por que você faz isso? Por que eu tenho que fazer isso, né? Deus responde para você, muitas vezes na palavra. Então é bom que você esteja ligado na palavra. E se você vai estudando paulatinamente, você vai entendendo até por que deve ser, né? Enfim, é, versículos 10 e 11, Deus providencia meios, né, para que todos possam participar daquela cerimônia. E aí, o que acontece? Peraí, que eu me perdi aqui um pouquinho nessa história. Deus providencia esses meios aí, e aí a gente vê as características de Deus, né? A inclusão e a justiça. Por quê? Porque Deus inclui aquelas pessoas que não eram descendentes de Abraão. Havia os estrangeiros no meio deles, e Deus diz o quê? O povo estrangeiro, ele tem que seguir as mesmas leis. E, inclusive, se eles iam caminhar com eles, eles tinham que ser circuncidados. Tinha que haver circuncisão. Está lá atrás também, mas todos tinham que ser circuncidados, os homens, né? Então, é importante olhar também esse aspecto de Deus, inclusão. Enfim, né? Versículos 15 a 23. Deus guia o povo através da nuvem e do tabernáculo. O que que acontece aqui? Vamos ver. Versículo 15. 15 diz assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, de noite, tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas seguiam adiante. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas seguiam adiante e, conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não seguiam adiante. Quando, porém, ela se levantava, seguiam adiante. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e, conforme a ordem do Senhor, seguiam adiante. Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Gente, a repetição aqui ou não? Muita repetição, muita repetição. O que que significa? Significa, olha, Deus é detalhado. E se ele ficar 2 dias, a gente fica 2 dias. Se a nuvem ficar parada um mês, a gente fica um mês. Se a nuvem ficar parada mais de um mês, a gente fica mais de um mês. A gente vai fazer de acordo com o que o Senhor está falando através daquela nuvem. E por que Deus usava aquela nuvem? Porque ele podia falar para Moisés só isso, ele falava muito diretamente com Moisés, para Moisés dizer ao povo, mas ele queria que todos vissem que ele estava junto. Ele estava presente, caminhando junto com eles, e ele sabia regular quando ia e quando não ia, quando deviam seguir, quando deviam parar, né? E aí, essa presença constante, né, de dia e de noite, né, de dia como a nuvem e de noite como uma coluna de fogo, era aquela representação de que eu estarei com vocês, né? E nesse todo esse tempo
O povo estava cumprindo as suas responsabilidades para com o Senhor. Eles estavam conectados. Deus estava com o povo estava com Deus. Eles estavam todos juntos, né? De novo, o que é que a gente está vendo aqui? Cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor. Vai guardando isso aqui, tá? E agora a gente vai passar para Números 10, a história das duas trombetas de prata. Olha aqui, versículos 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: faça duas trombetas de prata batida, a fim de usá-las para quê? Presta atenção, para quê? Para reunir a comunidade e dar aos acampamentos o sinal para que sigam adiante. Gente, a gente está falando de duas trombetas de prata. Não é para ser confundido com alguma coisa que é mais familiar para alguns, que é aquele chamado chofar. O chofar, ele é uma trombeta também, e que, na verdade, né, podia se chamar de corneta. Ele é alguma coisa feita com chifre de carneiro ou antílope, é alguma coisa que tem curvas ali. E algumas vezes, em algumas igrejas ou algumas ocasiões, a gente vê pessoas que tocam aquilo como se fosse uma coisa solene. Solene. Então, assim, a gente não vai gastar tempo falando de chofar, mas é importante que a gente entenda que o chofar era como se fosse um anúncio da palavra de Deus, né? E isso é usado no dia da expiação, que a gente já falou antes aqui, Levítico 25, 9, né? E ele foi usado também em Jericó, naquela hora de cair as muralhas de Jericó, o chofar também foi tocado, mas não tem nada a ver com isso aqui agora, né? Com as trombetas de prata. Trombeta de prata era uma trombeta, assim, fina, né? Longa, relativamente, era 45 centímetros, assim, né? Então, era uma coisa longa, reta, feita de prata, como está dizendo a palavra, né, com uma abertura lá na frente. Então, outra coisa totalmente diferente. E Deus vai dizer exatamente como ela deve ser usada, tá? Então, ela era usada, está dizendo aqui, né, para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal para que sigam adiante. Então, vamos ver os versículos 3 a 10 aqui, né? O sistema de tocar as trombetas. Versículo 3. Quando as duas trombetas forem tocadas, presta atenção, as duas trombetas tocadas, a comunidade inteira se reunirá diante de você. Ele está falando com Moisés, né? À entrada da tenda do encontro. Então, isso era um chamado. Todo mundo está sendo chamado para a frente, né? Para se reunir ali. Era um toque longo, um toque contínuo, né? Quando diz tocar a trombeta, é tocar longo, de uma forma longa aqui. E aí, duas trombetas tocadas, isso era um toque de reunião da comunidade inteira. Olha, a gente viu lá na contagem do exército dos homens, lembra? Os homens com mais de 20 anos, que deu 603.550 homens em idade de ir para a guerra, entre 20 e, sei lá, né? Não tem limite máximo aqui. Então, estima-se que, dado que tinha 603.550 homens nessa faixa de idade, então, pensando, né? Eles devem ter esposa, um filho, dois, né? Ali estima-se que havia 2 milhões de vidas ali, né? Naquele acampamento inteiro de Israel. Você juntar 2 milhões de pessoas só no toque da trombeta de prata mesmo, né? Mas às vezes eles precisavam fazer isso por quê? Porque eles precisavam saber que precisavam ir, né? Seguir. Mas isso ainda não é o toque de seguir. Esse era o toque de reunir. E aí tem outro, né? Aqui, versículo 4. Se apenas uma for tocada, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Opa, chamada para reunião, né? Só com a liderança. O que é que vai acontecer? Só uma trombeta é tocada. O mesmo toque
de reunir, mas só uma trombeta. Então, eles estão sabendo que é para a liderança chegar ali, tá? Aí, versículo 5. Quando for dado um toque de alerta, é um toque diferente, intermitente, né? As tribos acampadas a leste deverão seguir adiante. Esse toque que ele fala aqui no 5, né? Toque de alerta, eu fui procurar saber a respeito disso, né? Significa que a gente está falando de, o nome às vezes é toque, toque arrebate, né? Quem entende de música aí pode saber, eu não entendo nada, né? É um toque com pausas curtas, isso que eu entendi. Então, eles estão, eu já achei gente até que fazia um tananã para entendimento, mas eu não vou fazer isso aqui, que eu não quero espantar vocês, então eu vou deixar assim. E aí era um toque diferente que sinalizava a partida do acampamento do leste. O que que significa isso? Lembra do acampamento do leste? Era o primeiro acampamento de Judá, que tinha a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá ia adiante quando eles fossem. Agora é hora de marchar, né? Esse toque era um toque de marchar, para seguir adiante, diz a palavra. Então, ia a tribo de Judá e junto com Judá, as outras duas tribos que faziam, né, compunham aquele acampamento de Judá ali, iam seguindo junto as tribos de Issacar e Zebulon, iam depois de Judá. E aí, seguindo, onde é que eu estou? Versículo 6. Ao som do segundo toque, porque agora tocou, vai ajudar. Então, gente, milhares de pessoas, né? Você sabe que vão muitas pessoas ali. Então, havia três tribos indo, né? Seguindo viagem. Aí, depois disso, haveria o segundo toque. Quando for dado o segundo toque, versículo 6, os acampamentos do lado sul seguirão adiante. O toque de alerta será o sinal para avançar. Vocês estão vendo a arrumação? Porque antes a gente tinha visto. Fica esses a leste, esses ao sul, esses ao oeste, esses ao norte. E agora é assim: tocou a primeira vez, vai o pessoal do leste. Tocou a segunda vez, vai o pessoal do sul. Era o acampamento de Ruben. Então, ali iam seguir agora, diz, no segundo toque, né? Ruben, com as tribos de Gideão e Gade, que estavam no mesmo acampamento do lado sul. A gente já viu esse desenho aqui antes, né? E aí, prosseguindo, versículo 7. Para reunir a assembleia, faça soar as trombetas, mas não com o mesmo toque. E agora, vê que interessante no versículo 8. Presta atenção, minha gente. Vamos ver se vocês estavam prestando atenção antes. Se vocês não entenderem nada disso, vocês vão ter que ir para trás, né? Para ver a arrumação do acampamento todo. Versículo 8. Os filhos de Arão, os sacerdotes, são os que tocarão as trombetas. Este é um estatuto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando já estiverem na sua terra e entrarem em guerra contra um adversário que esteja oprimido, toquem as trombetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também nas suas celebrações das datas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as trombetas por ocasião dos seus holocaustos, lembra das ofertas? E dos seus sacrifícios de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, veja que coisa interessante, né? O Senhor disse assim: eu tenho essa corneta, ela vai servir para reunir todo o acampamento de Israel, ou reunir só os líderes. Um toque diferente vai fazer com que eles comecem a marchar, mas eles vão começar a marchar nessa ordem, né? Primeiro o leste, depois o sul. Ele nem falou depois o oeste, depois o outro. A gente vai ver, né? Essa especificação agora mais para frente. Cadê o resto, né? Vai ficar? Não, a gente vai olhar agora a continuidade disso, né? Quem é que toca as cornetas? Qualquer um? Não, hoje eu estou rouquinho, toca aqui.
Só os sacerdotes podem tocar as cornetas, né? As duas cornetas de prata. Vamos lá, né? Versículos 1 a 13. Começou a jornada de verdade. Presta atenção. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, tudo anotado, né? Tudo registrado. Quanto tempo durou tudo isso? A nuvem se levantou e se afastou do tabernáculo que guarda as tábuas do testemunho. Então os israelitas seguiram viagem do deserto do Sinai até o deserto de Parã, onde a nuvem pousou. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Gente, versículo 11, veja você. Os israelitas, eles chegaram ao Monte Sinai no início ou no fim do terceiro mês. Olha, eu não sei, porque eu encontrei versões diferentes da Bíblia, né? Que falam coisas diferentes. Isso está dito em Êxodo, anota aí se você quiser olhar depois, né? Êxodo 19:1. Lá em Êxodo 19:1 está especificando quando é que eles chegaram no Monte Sinai. Só que eu trouxe aqui para vocês. A versão ARA, né, a Almeida, revisada e atualizada, ela diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, ou seja, passaram-se 2 meses, porque a gente está no primeiro dia do terceiro mês, né? Vieram ao deserto do Sinai. Então, a Ara está dizendo que foram 2 meses de viagem, né? Entre a saída deles do Egito e chegada no Sinai, porque eles chegaram lá no primeiro dia do terceiro mês. Mas aí, na NVI, diz: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Então, eu não sei dizer para vocês se eles gastaram 60 dias ou 90 dias. Bom, uma coisa é certa, eles gastaram muito tempo porque eram o quê? Eram 2 milhões de pessoas, muita gente, viu, minha gente? Por favor, né? Mas, enfim, seja 60, seja 90, o tempo que eles chegaram para acampar ali no Sinai, cerca de um ano de preparação, Deus fez com eles, sentados ali, para aprender a o quê? A obedecer a Deus, aprender a depender de Deus. Gente, esse povo está no deserto, esse povo estava acostumado a obedecer a ordem dos seus senhores, eles eram escravos. Vê se você consegue entrar nessa situação. Eles eram escravos, eles eram ditos: você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer desse jeito. Eles estavam contaminados, a gente sabe, né? Com as ofertas pagãs daquele povo, com os hábitos pagãos daquele povo, né? E agora eles tinham que conhecer o jeito de Deus. É isso que a gente tem que fazer quando a gente é livre do pecado, né? Quando a gente se liberta do pecado, a gente passa por um período no deserto, o período de santificação. A gente já falou disso aqui, vou falar de novo, porque é importante. Então, a palavra salvação em hebraico, né, ela é sozo. Então, ela não é só a ideia que a gente atrela à salvação, que seria a nossa libertação do pecado, né? O preço pago, mas também inclui santificação, cura interior, lava as nossas feridas na nossa alma, né? Tratamento completo, né? Uma vida nova. E agora, esse período aí no deserto, que a gente está vendo em números, é esse período de tratamento para aquele povo, né? Eles estavam ali no deserto e a primeira coisa que eles tinham que fazer era saber como é o jeito novo. Então eles receberam as leis. Lembra que nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça, mas a gente tem que conhecer a graça, a gente tem que conhecer o Deus da graça. Ele quer andar conosco, ele quer estar junto quando a gente vai nessa caminhada, nos ajudando, nos orientando. Então, presta atenção, porque isso tudo retrata a minha e a sua caminhada cristã, né? O nosso aprendizado. Então, eles passaram um ano ali parados
no sopé, né, na base do Monte Sinai, para receber aquelas leis, para entender quem era Deus, aprender a depender dele, porque àquela altura eles já estavam ali na coisa do maná, né, comendo aquele maná que Deus providenciava toda manhã, e eles foram aprendendo a viver, né, na dependência de Deus. E agora eles estavam partindo para Canaã. Não ia ser breve, né? Ali tinha algumas paradas no meio do caminho, tá? E aí, vamos lá, a gente vai para o versículo 14 agora, que é a descrição, né, da ordem da marcha, direitinho. Alguma coisa você já vai saber. Eu vou ficar maravilhada se você disser assim, não, eu já sabia. Para mim foi repetição, né? Vê lá. Versículo 14. As tropas do acampamento de Judá partiram primeiro junto à sua bandeira. Naasson, filho de Abinadab, estava no comando delas. Natanael, filho de Zuá, comandava as tropas da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, os exércitos da tribo de Zebulon. Estão vendo aí? De 14 a 16, falou do quê? Do acampamento de Judá, né? Que estava a leste. Versículo 17. Quando o tabernáculo foi desmontado, os gersonitas e os meraritas carregaram e partiram. Oi, se você está lembrado de antes, será que a gente não tinha o tabernáculo indo no meio, ou seja, depois do segundo acampamento, o acampamento do sul? Como é que esses gersonitas e meraritas, que vocês estão lembrados, são as duas famílias de filhos de Levi, né? Que estavam mais perto do tabernáculo, ao redor do tabernáculo, e eles carregaram o que tinham que carregar e partiram. Por que isso? Deus vai explicar isso para a gente já já, tá? Aí, versículo 18. Os exércitos do acampamento de Ruben, que estava ao sul, partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisu, filho de Sedeu, estava no comando da tribo de Ruben, né? Selumiel, filho de Zirizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão e Eliasaf, filho de Deuel, os exércitos da tribo de Gade. Então, Simeão e Gade compunham, junto com Ruben, o acampamento de Ruben no sul, né? Então, olha a ordem, né? Então, quer dizer, em seguida, os coaditas partiram carregando as coisas sagradas que antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Entenderam aqui? Quem vai no meio das tribos todas, é a tribo dos coatitas, que carrega as coisas sagradas do tabernáculo. Mas quando eles chegarem no novo acampamento, o acampamento já tem que estar armado. Então, eles sim vão no meio, mas os gersonitas e os meraritas, eles vão antes para providenciar a armação do tabernáculo como um todo, né? Para quando os coatitas chegarem com as coisas sagradas, já terem onde colocá-las. Gente, é muito detalhe para um Deus todo arrumadinho. Não faça as coisas de Deus de qualquer forma. Não vá lá sem orar, sem conversar com Ele. Como é, Deus? É de manhã ou é de tarde? Ó Senhor, é em pé ou é sentado? Ó Senhor, é alto ou é baixo? Ó Senhor, é todo mundo ou pouca gente? Senhor, como é que a gente faz isso? Pergunta ao Senhor, porque Ele sabe como tudo deve ser feito. Vamos continuar aqui, versículo 22. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazul, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideoni, os exércitos da tribo de Benjamim. Agora, o pessoal do oeste, né?
o acampamento de Efraim, junto com os outros descendentes de Raquel. Lembra? A tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. Versículo 25, finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, do norte, né? Junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Eles iam atrás, né? Aizé, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer. E Aira, filho de Enã, a tropa da tribo de Naphtali. O Naphtali, eu acho que é Naphtali, não tenho certeza. Essa era a ordem que as tropas israelitas seguiam quando se punham em marcha. Vocês viram, né? Do jeito que a gente já tinha estudado antes: leste, sul, aí o tabernáculo, oeste e norte. O norte vinha atrás, né, segurando a retaguarda, mas isso não quer dizer que eles eram menos importantes. Gente, cada um tem o seu papel. Judá vai à frente, Judá era guerreiro e tinha o símbolo deles, né, na bandeira deles era de um leão. Então ele ia à frente, mas Deus tinha essa significação para a gente, né? E às vezes o seu lugar é lá atrás, é escondido, ninguém está lhe vendo. Às vezes ninguém está lhe dando importância mesmo, mas Deus, Ele está contando com você lá atrás. Então fica lá atrás. Se foi ali que Ele lhe colocou, fica lá atrás, porque é ali que você vai honrar a Deus, beleza? Chegando aqui mais para o final, versículos 29 a 32, né? 29. Então Moisés disse ao Babe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos seguindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não, não irei. Voltarei para a minha terra e para o meu povo. Fica aí, né? 31. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, a bondade com a qual o Senhor nos tratar será a bondade com a qual trataremos você. A gente fala muito esse trecho, tem tanta coisa linda aqui, né? Mas eu vou tentar condensar isso para vocês, porque minha ideia é verdadeiramente motivar vocês a estar lendo e estar aqui, estar descobrindo muita coisa rapidamente, vendo que é denso, o texto é denso, né? Primeiro, a gente está falando de Reuel, sogro de Moisés. Oi, não era Jetro? Se você sabe alguma coisa da Bíblia, aí fica a dúvida. É engraçado, porque se a gente não conhece a Bíblia, a gente passa batido, né? Ah, era o sogro de Moisés. Aí você nem tem dúvida, né? Significa que você não sabe nada. E aí a gente sabe que naquela época o pessoal costumava ter dois nomes. Hoje em dia tem muito nome aqui, né? Ana, Cristina, né? E olha o que é que acontece, né? Tem gente que chama de Ana, tem gente que chama Cristina. A gente tinha uma pessoa na igreja que tinha 30 nomes, né? Lá na Paz Piedade. Era Tina, era Cris, era um bocado de coisa, né? Você chamava de coisa diferente. Mesmo na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma pessoa muito conhecida, né? Que tinha dois nomes, e às vezes você não sabe, se você não conhece a Bíblia direito, quem está falando de quem? Uma pessoa chamada João Marcos. João Marcos, sabe quem é João Marcos? É um cara lá que viajou com Paulo, e aí teve uma confusão medonha com ele, etc, né? E quando é depois, ele escreveu um evangelho, o evangelho de Marcos. Então, você conhece ele mais por Marcos, mas muitas vezes na Bíblia, como no trecho, né, da história da viagem dele com Paulo, ele é chamado de João Marcos, né? Então, há outros nomes aí. Então, só para esclarecer que Reuel, o sogro de Moisés, ele não teve dois sogros, né? Era Reuel, era o mesmo Jetro, tá? E aí, no versículo 29, a gente vê esse convite de Moisés para que Obabe fosse junto com eles. Obabe não era do povo, ele era um midianita, não fazia parte dos hebreus, né? Mas veja bem, Moisés
ele foi modesto quando as pessoas perguntaram, né? A gente viu lá no capítulo 9, como é que a gente faz aqui? Ele disse, eu não sei, eu vou perguntar a Deus, né? E agora ele diz assim para Obabe, né? Venha com a gente, né? Pode ser que eu não saiba como é lidar aqui, você pode nos ajudar a acampar no deserto, escolher um lugar bom, né? Ele queria ajuda, porque Obabe provavelmente conhecia melhor a área do que ele, e ele humildemente disse: Venha. Mas ele não disse assim: Olha, a gente vai acampar no deserto e não sei o quê. Ele falou das promessas de Deus. E ele disse: Olha, as promessas que Deus tem para nós, elas se estenderão a você, né? Ele estava oferecendo, veja como isso é como uma revelação, né? A gente não fala assim, ele estava profetizando, mas isso é o que Deus oferece, né? Quem se junta ao seu povo recebe as bênçãos do Senhor. E era aquilo que Moisés estava usando para convidar Obabe para ir com eles, minha gente. E tem muita gente que fica tentando, né, é, evangelizar pessoas, falando do pecado, né? Você está todo errado, tá vendo que isso não dá certo, tá vendo que isso é ruim, tá vendo que não sei o quê, né? Porque o Babi disse o quê? Não, não irei, voltarei para a terra para o meu povo. Ele disse assim, o seu povo não tem Deus, o seu povo não sei o quê, não, não, não. Não. Ele disse, nós temos bênçãos de Deus, venha conosco, você vai receber bênçãos também. A gente tem que propagar as boas novas, gente. Boas novas é o que nós temos que oferecer, né? Essa é a mensagem, as boas novas de redenção, de salvação, de libertação, de vida plena que Deus tem para nós. E depois toma posse disso, viu? Porque às vezes a gente fala de uma coisa que a gente não tomou posse ainda, e aí fica difícil de acreditar. A pessoa fica, crente, fala isso, mas ó para ali, né? Então as pessoas, a gente precisa é, vestir a camisa, né? Como a palavra diz, né? Tirar o homem velho e vestir-se da nova vida de Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Enfim, agora para terminar isso aqui, versículos 33 a 36, né? Alô, alô, a partida do Sinai. Finalmente, depois de tanta preparação, depois de tanta instrução, a saída. Versículo 33. Então, eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. Isso não quer dizer que eles não dormiram, não. Minha gente, é história de acampa de noite, mas parte de manhã. Então, eles viajaram 3 dias porque o destino, que é o deserto de Paran, está muito mais longe, tá? Então, eles vão parando em algumas localidades, a gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui está dizendo viajaram 3 dias, mas não chegaram no destino para acampar mesmo. Enfim, a Arca da Aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca seguia adiante, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca repousava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Gente, eu estava lendo sobre isso aqui. Você sabe que essa oração de Moisés está lá no iniciozinho do Salmo 68. A gente está falando aqui de Moisés, né? Esse é um salmo de Davi. Lá na frente, Davi faz um salmo e ele usa essas palavras de Moisés. Salmo 68:1 diz assim: Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Então, assim, e eu encontrei muito mais coisa também, né? Se a gente realmente vai buscar a palavra de Deus, a gente vê que Spurgeon, Charles Spurgeon, era um pregador muito conhecido, né, na Inglaterra. Ele usava muito essa oração também, né, como referência. Enfim, concluímos com isso, né? O capítulo 10.
E aí eu queria voltar àquilo que eu tinha falado antes para você. Guarda aí, né? Guarda aí. Versículo 9,5 é um deles, né? Há outros também. Dizia assim: os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aí, veja, exceto por aquele período, né, aquele episódio da construção do bezerro de ouro, a palavra diz várias vezes, né? Os israelitas fizeram tudo conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Acontece o seguinte: eles agora estão marchando, eles estão saindo de um lugar onde eles é, foram ensinados, né, trabalhados para estar obedecendo a Deus e agora, supostamente, né, tinham aprendido e estavam se movendo, mas eles estavam se movendo para outro deserto. Aguarda aí, né, que tem mais coisa pela frente. E eu gostaria agora de encerrar a minha fala com um convite para você, um convite para uma reflexão pessoal. Anota aí se você quiser. Eu vou deixar, depois eu vou colocar aqui, enquanto vocês estão falando, eu vou colocar no nosso compartilhamento aí do lado. Eu queria que você perguntasse a você mesmo, né? Isso é para casa, você pode pensar agora rapidamente, mas é uma coisa para se refletir. Será que eu tenho buscado conhecer qual é a orientação de Deus para a minha vida? A orientação, foi isso que Deus deu a eles naquele lugar, né? No Monte Sinai. Aí, como é que tem sido mesmo, né? Minha obediência a Deus nos últimos tempos. Eu digo nos últimos tempos porque assim, a gente vem num aprendizado, né? Tá na hora de partir, tá na hora de seguir. Em que lugar eu me encontro agora? Como é que tem sido a minha obediência a Deus nos últimos tempos? Será que eu tenho evoluído? Essa é uma questão, né? E aí a minha pergunta é, última, né? Será que eu estou pronto para iniciar o próximo trecho da jornada? Se Deus quiser fazer uma promoção na minha vida, eu estou pronto para aguentar mais deserto na minha vida, porque é no deserto que a gente aprende, né? No conforto a coisa fica mais difícil. Ficar aí para vocês. E agora abrindo o microfone. Gente, eu espero que vocês tenham apreciado, né? Isso, porque a gente vai precisar, né? Disso na nossa caminhada. Vamos embora. Quem vai agora falar? Tá aberto o microfone para vocês, gente. Paz de Cristo, bom Lari, dia. Lari levantou a mão, Pri, já sabe. Fale, Lari. Bom dia, é muito bom estar aqui. Bom dia, que bom ter você aqui, menina. Bem-vinda de volta. Que coisa Eita, tá falhando, Lari, onde é que tu estás? boa. Lari, eita, Estão será que sou eu? ouvindo? Lari, para um pouquinho, vai para um lugar melhor. Vou passar a Tá Priscila falha? e você Eu, começa de Tá novo. quando pegou picotando lá, é dela. assim, viu? Alô? Pri? Ô, Lari? Para aí um pouquinho, tá bom? Vai, procura um lugar melhor. Se você estiver andando lá de fora, tá chovendo, mas não sei, talvez correndo. Pri, fala. Paz de Cristo a todos, bom dia. Yeah. O que me saltou aos olhos, né? Nos dois, né? Tanto números 9 quanto números 10, é a questão de fato da orientação de Deus, né? Eles foram um povo, vamos dizer assim, privilegiados, né? Porque eles tiveram ali a questão de Moisés, né? Fazendo aquela, passando a informação, a presença de Deus também, né? Na questão lá da nuvem, de fazer a orientação de quando pairava, de quando saía, na questão da trombeta, né? E o que me traz muito para hoje, Kátia, de fato, é esse finalzinho que você trouxe, né? Será que a gente está escutando, né? Será que a gente está, de fato, tendo esse grau de intimidade, né, com Deus, ao ponto de escutar a trombeta que Ele está, né, chamando a gente? Então, o que me saltou muito aos olhos é essa questão da gente estar presente na palavra dele, estar intimamente relacionado com ele, porque a gente só vai de fato conseguir ouvir, né, essa trombeta a partir do momento que a gente está
com esse relacionamento íntimo com Ele. Eu brinco muito com o pessoal lá da célula, dizendo o seguinte: no início, logo quando eu me converti, e eu não lia muita palavra, quando eu ia orar, eu sempre falava. E depois que você vai lendo a palavra, que você vai conhecendo o Deus, o Pai, né? Você tem que entender que não é só falar, é falar e principalmente ouvir. Então, está sendo grandioso esse momento aqui com vocês. Deus tem trabalhado de forma grandiosa na vida sua, na vida de Ana, na vida de todos que estão presentes aqui, porque a gente sempre vai aprendendo, né, um pouquinho mais. Mas, de fato, é isso, é a gente parar para escutar a trombeta, parar para escutar o que Deus ele quer para a nossa vida. Então, isso me saltou muito, né, aos olhos de da gente depender dessa orientação de Deus para a nossa vida. Amém. Amém, Lari. A gente não estava ouvindo você antes, desculpa. Eu sei, e eu vi aqui tudo picotado, agora que melhorou um pouco. Mas é muito bom estar aqui mesmo. O que me chamou a atenção, acho que é o processo, né? Eu acho que você, quando você falou do SOS, seja não só da salvação, mas é da santificação. Eu acho que esse caminho da peregrinação é no caminho, né? Que você é no caminho, né? Que você está com Deus, que você aprende como confiar em Deus, você aprende a como depender de Deus, você aprende a viver com Deus e para Deus. Então, eu acho que assim é, é engraçado. Em algumas situações eu ouvi a Deus e não agi, por exemplo, e nas duas situações aconteceu um incidente. Estava com minha mãe e eu disse a ela: Mãe, para que tu vai levar essa bolsa? A ela: Não, porque tem minhas coisas, e ela foi roubada. Levaram a bolsa dela. E essa semana eu disse: Não, eu acho que eu não vou para esse almoço, não. Não sei, não tô. Mas eu combinei, não sei o que, e fui. Bateram no meu carro. Engraçado, né? São certas coisas. Eu só estou dizendo assim, de repente a trombeta chegou e disse: Ó, sabe? E assim, a gente precisa estar antenada. E aí eu estou dizendo dois exemplos bem simples, mas o que assim é a santificação é no processo, né? E aqui o que você está colocando, se a gente realmente se debruçar diante dele, ele diz quando a gente deve ir, quando a gente deve ficar, o que a gente deve fazer, porque ele diz: você tem responsabilidade, você tem que agir enquanto está aqui, você não é para ficar assim, Deus, e agora? Não, você tem responsabilidade, você tem que fazer a sua parte, né? Então não é parada, mas é atendendo a essas diretrizes. Você não vai fazer um trabalho de qualquer jeito, não é qualquer trabalho, não é partindo na frente dos outros, não é ficando atrás dos outros. Você tem o seu momento, a sua hora, tem um jeito de Deus para você, você tem um dom de Deus para você, né? Então, assim, entenda a relação sua com Deus, tenha intimidade com Deus, porque Ele tem o que tem que fazer para você e para a sua comunidade, né? Você não vive só, você vive com outras pessoas e tem esse respeito. Então, o que eu vejo é isso, é esse entender de Deus, né? Esse confiar em Deus, porque tem que confiar, porque você está entregando, né? Obedecer e confiar, quer dizer, acho que essas são duas coisas para poder esse processo de santificação realmente você entender. Então, muito, muito, muito elucidativo, eu acho, assim, sabe? Se a gente tiver que voltar para agora, é realmente esteja atento, né? Esteja atento e obedeça e confie. Não é só de dizer eu amo, eu adoro, mas na hora de fazer ou de ouvir, não realizar. Muito bom. Perfeito, perfeito, Larissa. Valeu, obrigada. Aninha. Amém, amém. Meu Deus, quanto ensinamento, né, nesses dois capítulos, assim, rever, né, revisitar aquela história da Páscoa, né, aquela história da nuvem. Você vê assim, você vai vendo como Deus, ele é repetitivo, porque na verdade ele quer sempre nos ensinar, né, as coisas dele, os princípios dele. Não basta só uma história que ficou lá em Êxodo. Traz aqui também para Números, para vocês relembrarem. E para mim ficou muito assim hoje essa coisa da trombeta da obediência.
Porque em tudo você vê a obediência. A coisa, quando viu aquele nome ali, os Coatitos, os Meranitas, sei lá, aí eu fiquei, meu Deus, a gente já viu isso. Quer dizer, Deus antes planejou, olha, os Meranitas vão fazer isso, os Coatitas vão fazer isso. E aí você vê eles fazendo como Deus tinha ordenado. Todo o planejamento de Deus, né? E essa obediência, que a gente sabe que foi falha em muitos momentos, mas a gente vê a disposição desse povo, como você disse, Kátia, não sei se foi 2.000, 2 milhões, enfim, um monte de gente num deserto, né? Num deserto, e para você ali viver essas coisas, essas regras ali, o que Deus estava colocando ali para eles. Assim, para mim, eu saio daqui hoje assim, meu Deus, me ensina a obedecer, me mostra, né, quais as áreas da minha, porque a gente acha que a gente também assim, já caminhei tanto com Deus, já vivo uma vida de obediência, mas sempre tem algo que a gente pode refletir. Em qual área eu estou vivendo em desobediência? Porque Moisés também já tinha ali 80 anos, já tinha andado tanto com Deus e estava ali nesse processo junto com aquele povo de obediência, né? Então, é isso aqui para mim, essa reflexão. Amém. Glória a Deus. Alguém mais aí? Quem vai? Ninguém? Então vamos lá. Eita, 9 horas já passou aqui. Pastorzão, cadê você? Agora é você. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos para aí, né? Muito bom. Mais um domingo e muito bom essa palavra. Muito bom essa participação. Me alegro muito quando eu vejo sempre a participação, as pessoas participando aqui e, assim, na certeza, né, de que tudo isso é um processo. O crescimento na palavra é um processo, mergulhar na palavra é um processo. E, desde já, eu quero já aproveitar aqui para convidar todo mundo, a partir do próximo domingo, nós vamos ter mais estudo da palavra, agora no horário da tarde e presencialmente. Ou seja, o Apegando às Escrituras continua com a sua proposta, com essa proposta aqui, e a partir da próxima semana teremos sempre às 4h30 da tarde, né, um estudo bíblico lá na igreja, no templo, antes de começar o culto. Então todos são muito bem-vindos a estarem participando aí desse momento, tá bom? Vamos orar aí, já estamos no adiantado da hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade na palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver o teu agir em todo o tempo na história. Podemos ver, Senhor Deus, os teus valores não mudam, o teu amor por nós não muda, o teu desejo de nos aproximar de ti não muda. E nós queremos viver essa realidade. Dai-nos o viver essa realidade, estar cada vez mais próximos a ti, Pai, e aquilo que tu tens para a nossa vida. Dai-nos um domingo na tua presença, louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu espero que esse negócio da. Eu nem fiz anúncio para botar lá, porque é um negócio repetitivo, né? Espero que chame lá a igreja toda hoje, porque sim, domingo que vem é ao vivo, além do Apegando-se aqui, né? De tarde. Boa semana para todo mundo, minha gente. Deus abençoe esse dia aí Deus no bar. abençoe. Boa semana. Deus Boa Boa abençoe a semana. semana. todos. Boa Deus Beijão. semana para abençoe. Bom todos. domingo. Bom domingo. Bom domingo para todos.